Paz, Senhor, igreja, abram suas Bíblias, segundo livro de Reis, capítulo 4, nós vamos ler versículo 1 até o 7, a palavra de Deus diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos por mais um momento. Paizinho querido, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em tua casa, recebendo a tua palavra, louvando e engrandecendo o teu nome. Muito obrigado porque sei que o Senhor está aqui, já falou conosco e deseja continuar falando aos nossos corações. Então que nós possamos estar com os corações abertos para receber a tua palavra, e que em nome de Jesus possamos gerar frutos com ela, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Na semana retrasada, eu tive uma oportunidade maravilhosa de ir até Campinas. Eu passei uma semana lá num congresso, numa conferência de treinamento para líderes da MOB. Só que por questões logísticas e por valor muito alto das passagens de avião, eu fui de ônibus. E aí, por causa da logística, acabou que foi um pouco complicado. Eu saí aqui de Cascavel, no domingo após o culto, fui até Curitiba, e lá de Curitiba peguei outro ônibus para Campinas, e assim foi aquela correria de viagem. Então era uma viagem bastante longa e cansativa. Eu sairia daqui às 10 horas da noite, chegaria lá em São Paulo, 5 horas da tarde do outro dia. Então era bastante corrido, uma viagem bastante longa, e sabendo eu que ia ser uma viagem bastante longa, eu peguei alguns livros para ler, peguei 2 livros e levei junto. Falei, vou lendo durante a viagem, e aí pensei também que dentro do ônibus de madrugada, talvez a luz ali para eu ficar lendo atrapalhe as pessoas ao redor, então vou baixar alguns filmes do meu celular para assistir também, que aí eu abaixo o brilho da tela do celular, consigo assistir alguns filmes ali até pegar no sono, e assim vai, caso não tenha nada para fazer na viagem, realmente não possa ler, eu vou assistindo alguns filmes e vou dormindo. Então, entro no ônibus aqui de Cascavel, saindo até Curitiba, Aviação Garcia deu uma modernizada nos ônibus, e agora, quando você senta nas poltronas ali, tem uma cortininha que separa você da pessoa que está do seu lado. Muito melhor, é claro, você que vai com alguém que você não conhece, muito mais tranquilo você fechar a cortininha. Porém, quando eu sentei ali, peguei o meu livro para ler, ligou o ônibus e tudo mais, eu peguei, a senhora que estava do meu lado fechou a cortina dela, e eu fui ligar a luz e eu olhei, a luz é dentro do negócio dela. Aí não tinha como ler, eu falei, não, tudo bem, não vou poder ler durante a viagem, mas eu tenho aqui o meu celular para assistir os meus filmes. Então coloquei meu fone, liguei o celular, comecei a assistir. Deu uns 30 minutos de filme, meu celular entrou na bateria reserva. Pensei, bom, tudo bem, os ônibus, ainda mais modernos como a Garcia, né? Tem o carregador USB para eu colocar ali, tudo bem, assistir. Peguei meu carregador e tudo mais. Coincidentemente, a porta USB para carregar meu celular também estava dentro da cortininha da senhora. Então, fui a viagem inteira ali, sem poder assistir filme, sem poder ler, nem nada. Demorei a pegar no sono, mas fui. Falei, tudo bem. Quando eu chegar em Curitiba, pegar o outro ônibus, provavelmente não vai ter cortininha. Posso colocar meu celular para carregar, posso ler meu livro, fazer qualquer outra coisa. Então, beleza. Chegando em Curitiba, no outro dia, aguardando o ônibus chegar, frio. Chegou o ônibus, entrei no ônibus, falei, agora vai. Aí a primeira coisa que eu olhei, ao lado do meu banco, tinha ali uma portinha USB para eu colocar o celular para carregar. Falei, fechou, agora vai. Coincidentemente, no meu assento não estava funcionando, só tinha um buraco.
entrava e não carregava o celular. Falei, poxa vida, né? Então vou ficar sem celular de novo. Tudo bem, eu vou ler o meu livro. Comecei a ler meu livro, continuei, terminei o livro. Falei, tudo bem, mas estava com bastante sede, o ar-condicionado estava bem forte, minha garganta começou a secar. Falei, tudo bem, vou pegar uma água, porque nos ônibus tem água. Eu abri a geladeira, adivinha? Não tinha água. Falei, não, tudo bem, vou voltar para o meu lugar, vou sentar aqui, tranquilo. Garganta secando. De repente percebi que meu nariz começou a escorrer também. A garganta começou a doer. Falei, pronto, gripe. No meio do ônibus. Falei, tudo bem, não tem problema, vamos lá, vamos prosseguir nossa viagem. Dá uns 10 minutos, o ônibus para no meio da BR. Falei, o que será que acontece? Estragou o meu ônibus. Falei, tudo bem. O motorista chegou, falou, ó, o ônibus estragou, a gente arrebentou uma correia aqui, não sei o que e tal, mas tudo bem, fiquem tranquilos que aqui passa bastante ônibus, a gente vai remanejar vocês para algum outro ônibus, vocês vão seguir viagem tranquilamente. Esse outro ônibus não parou por 40 minutos. Quando parou o ônibus, o motorista falou, ó, pessoal, agora chegou o ônibus, parou aqui, vamos conseguir colocar vocês para ali para o outro ônibus. Falei, tudo bem. Aí ele falou, só tem um problema, quem está com mala no bagageiro do ônibus não vai poder ir, porque eles não podem abrir o bagageiro deles. 60% da população que estava dentro daquele ônibus foi para o outro. Eu fazia parte dos 40 que ficaram, porque minha mala estava ali dentro. Então fiquei mais 3 horas no meio da BR, até que consertassem o meu ônibus para eu chegar até o meu destino. Cheguei bem atrasado. E o que eu quero dizer com essa história? Uma verdade muito importante que eu aprendi. Nada é tão ruim que não possa piorar. Minha viagem começou tranquila, foi piorando, 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 piorando. E nessa situação de que nada é tão ruim que não possa piorar, nessa passagem que nós vemos uma mulher que estava em um momento da sua vida, em que ela havia perdido seu esposo, perdido seu marido, era uma viúva naquele tempo, então ela estava endividada e para ajudar aquele a quem ela devia, estava indo até a sua casa para buscar os seus filhos, para fazer os seus filhos de escravo, então, para pagar essa dívida. Olha a vida dessa mulher. Como então sorrir numa situação como essa? Como então viver numa situação de tragédia como essa? Então, por mais que o falecido marido dela fosse um dos discípulos de profeta, por mais que ela servisse a Deus, a vida daquela mulher estava passando por uma tragédia. O que mais uma vez nos comprova que independente se você é fiel, independente de você ser cristão, independente de você ser o cara mais temente a Deus, ainda assim, você não está isento de passar por dificuldades, e glória a Deus por isso, porque são nesses momentos que nós somos impulsionados a crescer, são nesses momentos que nós somos impulsionados a que seja gerado em nós perseverança, paciência, a fé e a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas. São nesses momentos em que Deus pode se revelar e fazer grandes milagres em nossa vida. Nosso Deus é um Deus de milagres, e nós vamos ver hoje então, que Deus transformou a tragédia da vida daquela mulher em grande vitória. Só que para isso, ela precisou dar alguns passos para que isso acontecesse. Foram necessárias algumas atitudes para que essa situação mudasse. Então, sendo assim, nós vamos falar aqui nessa noite sobre quais são os passos para transformar a nossa tragédia em vitória. Amém? Primeiro passo, reaja conforme a sua situação. Diante do problema que nós temos em nossas vidas, diante das adversidades que podem assolar as nossas vidas, nós temos duas coisas que nós podemos fazer: sentar e chorar, ou levantar e lutar. O que aquela mulher fez naquele momento foi levantar e lutar. Diante da situação que assolava aquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi correr até o homem de Deus, agir de alguma forma para que a situação dela mudasse. Ela não sentou e esperou que as coisas acontecessem, ela não ficou esperando que a desgraça viesse para a vida dela, ela não ficou esperando, nossa, agora pronto, é só deitar e morrer. Não, ela levantou e foi. O problema é que muitos de nós temos uma síndrome do fatalismo, em que a gente fala, aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Se tem algo que é ruim, que pode acontecer, vai acontecer. Então tudo bem, a vida é ruim mesmo, a gente está aí para sofrer, a gente está aí para, oh meu Deus, que vida cruel. Nós temos esse costume de muitas vezes, vai acontecer, tudo bem, então deixa acontecer. Como diria o profeta Zeca, né? Deixa a vida me levar. Não fez isso, não foi isso que aquela mulher fez. Vale a pena lutar, vale a pena tentar. Ou então, muitas vezes, nós abusamos da autopiedade,
Ai, por que essas coisas sempre acontecem comigo? Ah, Jesus, é só comigo que acontece. Se fosse com o meu irmão, nada disso teria acontecido. Então nós ficamos com essa autopiedade, em que, ó meu Deus, ou então a gente fica com aquele negócio de nos acusarmos. Ah, Deus, você não me ama, é por isso que eu estou passando por isso. Está pagando os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz de ruim na vida, e é por isso que eu estou assim. Nossa, eu sou o Jesus brasileiro, que estou carregando todos os pecados do mundo, e é por isso que eu estou tão ruim, é por isso que eu estou tão sofrido. Oh meu Deus! Então a vida passa, e a tragédia continua sendo tragédia, e muitos desistem da vida, e é por isso que nós encontramos muitas pessoas frustradas e amarguradas. Porque a vida passa, e a gente fica questionando os nossos problemas, nós ficamos chorando pelos nossos problemas, nós ficamos nos desesperando, oh meu Deus, tudo bem, acabou, a minha vida não tem mais sentido, vai do jeito que está, estamos aí para viver e morrer mesmo, então tudo bem, já estou velho demais para isso, porque eu já estou com, nossa, o auge dos meus 25 anos, já estou velho demais, estou com 45 anos, estou com 60, não dá mais tempo. Meu irmão, em nome de Jesus, levanta e haja, reaja, que em nome de Jesus, diante das dificuldades, diante das tribulações, que você não fique parado, que você não deixe a vida te levar, em nome de Jesus, haja. Falei aqui sábado com os jovens que o lugar mais rico do mundo não é o mais rico palácio, que o lugar mais rico do mundo não são os maiores prédios de Dubai, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Oh meu Deus, por quê? Porque lá no cemitério estão enterrados muitos sonhos que não saíram do papel. Lá foram enterrados muitas canções que nunca foram compostas, muitos livros que nunca foram escritos, muitas empresas que nunca saíram do papel, muitos sonhos que não se realizaram, por pessoas que deixaram a vida passar e não reagiram. Quantas pessoas foram doentes emocionalmente por simplesmente não liberar perdão para quem precisava? Quantas pessoas têm morrido, deixado a vida passar e não resolvem o que precisa ser resolvido? Sabe? Então passa o tempo, passa a vida e você não sai da tragédia. Eu perguntei aqui para algumas pessoas hoje se eu deveria trazer a dinâmica que eu trouxe no sábado, eles falaram que sim, então para os irmãos vai ser novidade, para os jovens já não é tanto. Mas um dos grandes problemas do ser humano é a procrastinação. E fazendo algumas pesquisas, eu encontrei um palestrante que falava sobre a procrastinação. Tim Urban, um grande escritor, palestrante da TED Talk, ele é muito inteligente, um cara que dá muitas palestras pelo mundo, e ele falou que existem 3 personagens muito presentes na vida e na cabeça de um procrastinador. Eu vou mostrar para vocês 3 personagens que existem dentro da cabeça de um procrastinador. Talvez você se identifique, vamos lá. Primeiro personagem, o meu eu racional. Esse é o tomador racional de decisões. Eu faço aquilo que faz sentido e eu penso a longo prazo. Então o seu eu racional é o personagem da sua cabeça que constantemente diz que você precisa fazer algo porque você tem um prazo para fazer tal coisa, então você precisa fazer. O seu eu racional, ele planeja as coisas, ele organiza o seu tempo para que você tenha resultado naquilo que você precisa fazer. Então nós temos o segundo personagem, que é o macaco da gratificação instantânea. Quem é esse personagem? Qual é a função desse personagem na mente de um procrastinador? O macaquinho da gratificação instantânea é um animalzinho que existe dentro da nossa mente, que tem 2 objetivos principais: conforto e diversão. Afinal, aquilo que você tem para fazer pode ser feito amanhã, até porque o seu prazo não é hoje. Então tudo bem, deixa para amanhã. Hoje, você faz aquilo que o teu prazer vai se alegrar, aquilo que vai gerar em você conforto. Então, ele passa o tempo todo tentando tomar o controle da sua vida. O macaquinho da procrastinação tem essa função, tomar o controle. Então, na prática, é mais ou menos assim. O meu eu racional diz que eu tenho um trabalho para fazer, para entregar daqui a 3 semanas. Trabalho muito importante, isso vai depender de uma alta nota na minha faculdade. Então, eu sei que é melhor eu começar a fazer agora, porque eu faço um pouquinho todos os dias e não vai pesar tanto. Se tiver algum erro, eu posso corrigir a tempo, resolver esses problemas e então entregar um trabalho decente. Então, dá tempo de revisar, dá tempo de resolver qualquer problema até o dia da minha entrega do trabalho. Porém, o nosso macaquinho não gosta desse plano. Então, o que ele diz? Ele fala, bom, na verdade, eu acho que nós vamos fazer o seguinte:
deixa o trabalho para outro dia, e agora a gente vai abrir o YouTube e pesquisar o que aconteceu com o Will Smith depois daquele tapa que ele deu no Oscar. Porque eu lembrei agora que o Will Smith deu um tapa, então vamos pesquisar. Aí você entra lá e pesquisa, e aí você vai vendo um vídeo, outro vídeo, de repente você fala, eu acho que eu vou na geladeira lá de casa, porque nos últimos 5 minutos vai que apareceu alguma coisa que não tinha, né? Então você vai na geladeira, abre lá, vê que não tem nada, volta, pega uma garrafa de água, senta, e de repente você está lá, começando uma playlist do YouTube, colocando lá os melhores momentos do programa Irmãos à Obra. Então você termina vendo pessoas fazendo maquete de prédios, e passa dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, 1 semana, 2 semanas, então está lá, na hora de você entregar o seu trabalho. E aí surge o terceiro personagem, que é o personagem que é a salvação do nosso eu racional. Esse terceiro personagem é o monstro do pânico. O monstro do pânico, então, ele aparece, surge no momento exato, para que ele fale, você tem um prazo e não dá mais para empurrar com a barriga, você precisa fazer. Então o monstro do pânico, ele gera pânico em você, no macaco, em todo mundo, então você precisa fazer aquilo que você precisa fazer. Esses 3 personagens são muito comuns na mente de um procrastinador. Então passa o tempo, e aí você faz as coisas de qualquer jeito, entrega de qualquer jeito, e tudo bem. Só que o grande problema é o tipo da procrastinação que não tem um prazo de entrega. Porque quando não tem um prazo, aí você não tem o monstro do pânico para te lembrar que você precisa fazer. E essa procrastinação é aquela que você vai deixando para depois, e vai deixando para depois, e não tem ninguém para te cobrar. Então você vai deixando a sua vida passar, e você não se conserta com Deus. Você deixa a sua vida passar, e você não resolve os problemas de relacionamento que você tem. Então passa a sua vida, e você não perdoa quem você deveria perdoar, porque afinal você pode fazer depois. E aí passa a sua vida, e você continua do mesmo jeito, a sua vida não muda, o seu chamado não é ativo em sua vida, você passa a vida e termina a vida frustrado. E aí a sua vida, que era uma tragédia, jamais deixará de ser uma tragédia, porque você deixou passar. Mas não foi assim que essa mulher da passagem agiu. Essa mulher, no mesmo momento em que ela pensou, eu preciso agir, eu preciso fazer algo, então ela correu, ela agiu. Então nós chegamos no segundo ponto, que ela correu para a pessoa certa. Se você quer fazer da sua vida de tragédia uma vida de vitórias, corra para a pessoa certa. Nós acabamos de falar aqui que nós precisamos agir, mas não adianta de nada a gente agir se for para agir errado. Não adianta de nada nós queremos mudar a nossa vida e termos grandes atitudes e agir errado. Aquela mulher, ela foi de encontro a quem ela precisava de fato ir. A gente tem 2 problemas que, diante da situação de dificuldade, a gente pode acontecer. O primeiro deles é parar, como foi falado antes. Você para, desiste, deixa a vida ir e pronto. E o segundo problema é quando você quer resolver tudo, mas você faz afobado, faz de qualquer jeito, então você faz errado. Naquele momento, ali com grande cuidado, nós precisamos entender que mesmo em situações urgentes, nós precisamos voltar para a pessoa certa. É para o Criador de todas as coisas. É só Deus que pode mudar a sua vida. Deus é quem pode tirar a sua vida da tragédia e te levar para um caminho de vitória. Então, aquela mulher poderia ter tentado fazer qualquer coisa. Eles estão vindo atrás de mim. Eu vou atrás de um agiota. Eu vou pegar um pedaço de pau e vou atrás dos credores lá para bater neles. Eu vou, não sei, me desesperar, vou matar meus filhos, que daí eles não podem pegar. Podia ter feito qualquer coisa. Mas naquele momento ela decidiu ir até o homem de Deus, o líder espiritual naquele momento. O problema é que nós temos buscado socorro em outros lugares. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, em vez de nós olharmos para o Senhor, em vez de nós aguardarmos o socorro do Senhor, nós queremos buscar em outras coisas. Então eu estou com um problema na minha casa, eu vou me matar no meu trabalho, vou trabalhar até não aguentar mais, porque eu não preciso ir para casa e enfrentar os problemas que estão lá. Eu estou com um grande problema de relacionamentos na igreja, então eu vou parar de vir, porque é muito mais fácil do que eu quebrar meu orgulho e pedir perdão, ou de perdoar quem precisa. É muito mais fácil eu ter outras fugas do que buscar aquele que pode realmente resolver o meu problema. Então nós passamos a vida buscando consolo, buscando conforto, buscando socorro em outros lugares. E nós tentamos com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos, com a nossa própria sanidade, até que a gente chega a um momento que a gente não aguenta mais. Simplesmente porque nós somos orgulhosos demais para entregar o controle da nossa vida para Deus. Ele
é quem pode resolver, mas nós somos ignorantes e não deixamos que Ele trabalhe em nossa vida. Então a nossa vida passa, e nós não entregamos aquilo, o controle para quem realmente pode controlar a nossa vida. Eu lembro, sempre fui muito pequeno, e não que eu seja muito grande hoje, mas na minha infância eu realmente era muito pequeno, sempre o menor aluno da classe. Inclusive Juninho não era só um apelido carinhoso, era porque eu era Juninhoinho mesmo, muito pequeno. Então sempre fui muito judiado por ser pequeno. E quando eu tinha 10 anos de idade, na época de 10, 11 anos de idade, eu treinava futebol numa escolinha, e um dia, depois do treino, eu encontrei um amigo meu, que era um menino novo lá, a gente chamava ele de Alemãozinho, não lembro o nome dele, era o Alemãozinho. E o Alemãozinho era goleiro, só que já tinha um goleiro no nosso time. E quando o Alemãozinho chegou, ele começou a treinar, ele começou a se dedicar e tudo mais, e ele acabou pegando o lugar do goleiro titular do nosso time, e o Alemãozinho ficou como goleiro. Só que o Alemãozinho era muito tímido, quietinho, tadinho. E aí um dia, no final do treino, eu olho, tinha 3 meninos, um deles era o goleiro antigo do time, ameaçando de bater no piazinho. Eu, louco da cabeça, falei, não vou deixar, né? Entrei no meio, falei, não, vocês não vão bater no Alemãozinho, vou contar pro professor, e não sei o que e tal. Aí os piá foram embora. Falei, não mexe com meu amigo. Na outra semana, no final do treino, indo para casa, eu, Alemãozinho, andando tranquilamente na rua, eu vejo 3 moleques vindo de frente com a gente na quadra. Falei, Alemãozinho, acho que é bom a gente ir para trás, que os moleques ainda não estão muito bem. Quando eu olho para trás, mais 3 vindo em nossa direção. Resumo da ópera, tomei uma surra. Tomei uma surra muito grande daqueles meninos. Eles falaram, você nunca mais me apareça nesse treino. Você nunca mais vem aqui. E não sei o quê. E eu, muito macho, chorei e fui para casa. Cheguei em casa chorando, triste, mas tudo bem. Quietinho, não falei nada pro meu pai, não falei nada pra minha mãe. Eles nem sabem dessa história. A minha avó, por favor, não conta não, hein? E aí, cheguei em casa tristão, cabisbaixo. Falei, nunca mais vou treinar. E aí, naquele período, tinha um amigo nosso que estava passando uns dias lá em casa. Um grande amigo do meu pai, o Davi, grandão, dobro da minha idade. O Davi era o cara top. E aí ele viu que eu não estava indo mais treinar, que eu não estava tendo mais desejo de ir treinar, que eu não queria mais, e ele falou, cara, Juninho, o que está acontecendo? Eu falei, Davi, não fala pro pai, não fala pra mãe não, mas eu apanhei no treino aí, os moleques me bateram, contei toda a situação. Ele falou, não, deixa pra mim. Aí ele falou, vamos no treino que eu vou junto. Eu falei, não, capaz, eles falaram pra eu nunca mais aparecer, Davi, você não sabia, era 6, Davi, eles vão te pegar, vão te moer na porrada. Ele falou, relaxa, filho, vamos. Eu falei, então beleza. Cheguei no treino, os moleques estavam treinando, aí eu cheguei primeiro, entrei, os caras olharam pra mim e já levantaram já. Aí chegou o Davi atrás e colocou a mão no meu ombro assim. Os meninos pararam. Depois vieram e falaram, ô Daniel, ô Juninho, nós tava brincando, cara, nós tava brincando. Você é amigo nosso, pode treinar sim, que isso? Viraram meus melhores amigos de um dia pro outro. O que você pode aprender com isso? Corra para a pessoa certa. Talvez você não tenha força suficiente, você não tem para vencer o seu problema, mas o Criador de todas as coisas, aquele que te fez, aquele que é o dono de todo o universo, soberano sobre todas as coisas, Ele tem poder para fazer da sua vida de caos uma vida de vitória. Ele tem poder sobre todas as coisas. O problema é que nós não sabemos disso muitas vezes e queremos agir com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, tentar resolver as coisas da maneira que nós podemos, mas você nunca vai vencer sem a força do Senhor sobre a sua vida. Não basta então apenas agir, se for para agir errado. Aquela mulher, ela agiu corretamente, ela correu para Deus, e se nós queremos transformar o nosso fracasso em vitória, nós precisamos entender que nós também devemos fazer isso. Ele tem poder para mudar toda a nossa história, amém? Próximo passo, use o que você tem. O que você tem em sua casa é o que Eliseu perguntou para aquela mulher. Ela chegou, estava endividada, estava desesperada, viúva, os filhos correndo risco de ser pegos para ser usados como escravo. Ela chega a Eliseu e fala, Eliseu, meu Deus, está feio o negócio, o que eu faço? Eliseu diz, o que você tem na sua casa? Ela falou, não tenho nada na minha casa, senão um pouquinho de azeite. Muitas vezes, a chave para a sua vitória está dentro de você. Muitas vezes você já tem aquilo que é necessário para a sua vitória, que é a sua fé, entregando tudo que você tem para o Senhor. Sabe, muitas vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e a gente acha que eram grandes coisas que eles tinham, que eram muita coisa.
Moisés tinha uma vara. Davi tinha uma funda. E eles foram usados para fazer grandes coisas com aquilo que ele tinha. Um menino que foi usado para a multiplicação dos pães e peixes, ele tinha só um pouquinho de comida, mas foi tudo que ele levou. Essa é uma verdade que impulsiona o meu relacionamento com Cristo e me faz amar Ele demais, é saber que Ele não precisa de mim, mas Ele me escolhe para participar do milagre. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não precisa de você, Deus não precisa de você, mas ainda assim Ele te escolhe para participar daquilo que Ele tem para a sua vida. Isso é maravilhoso. Olha só, pensa comigo, Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos com maná caindo do céu, fácil. Não era fácil para Ele sustentar aquela multidão fazendo maná cair de novo? Só 5.000 homens agora, só um dia, só um momento ali, só caiu um pouquinho de pão do céu. O mesmo Deus de 1.200 anos atrás estava ali, e Ele usou tudo aquilo que aquele menino tinha para multiplicar e para fazer aquele grande milagre. Ele poderia ter feito do nada, poderia ter matado a fome deles, tipo um Jedi, assim, acabou a fome. Não, Ele escolheu usar tudo que aquele menino tinha para fazer aquele grande milagre acontecer. E esse mesmo Deus, 2.000 e poucos anos agora na frente, quer usar você e tudo aquilo que você tem para fazer da sua vida de fracasso ser uma vida de vitória. Ele quer te usar, Ele deseja te usar, Ele te escolheu. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua cestinha? É uma oração fraquinha? É isso? Usa, ora, entrega. O que você tem? É uma habilidade simples, algo que você acha que é inútil? Use isso para o reino. Entregue para Ele. Use. Você tem força para dar um passo só, dê um passo só, mas dê. Use tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. Nas minhas últimas férias, agora, na verdade não era férias, era no final do ano, eu estava com a minha família numa casa bem grande ali, que tinha um campo de futebol atrás, e eu estava com meu tio, mais velho que eu, e a filhinha dele, minha priminha, e a minha irmãzinha, que também são pequenininhas. A gente estava jogando bola, eu e meu tio, elas chegaram perto, queriam brincar também, a gente falou, então fechou. A Luísa fica com o Samuel, e a Aninha fica comigo. Aí joga 2 contra 2, fechou. Começamos a brincar, e era muito fácil a gente empurrar as meninas e fazer gol, era muito fácil a gente fazer qualquer coisa. Mas a gente tinha o gosto de chegar na frente do gol e falar, corre Ana, ela vinha correndo, chegava, ao invés de chutar, pegava a mão na bola e jogava. Mas a gente tinha o maior gosto, não precisava delas, era chutar a bola com elas para dentro do gol. Mas a parte mais legal era fazer com que elas participassem daquilo, e a alegria no rosto delas de chutar e fazer um gol. Fácil. Mas era muito mais fácil a gente tirar elas de lá. Mas maior alegria foi usar elas e brincar com elas. Imagina a alegria de Deus, o teu Pai, podendo resolver os teus problemas, mas poder te usar para isso, mesmo que Ele não precise de você. Muito mais importante do que a gente fazer agora, era ver a alegria no coração daquelas crianças. Deus quer te dar a oportunidade de fazer parte daquilo que Ele quer para mudar a sua vida. Muito mais graça tem quando todos participam. É isso que Deus quer para você. E para a gente encerrar, obedeça a voz de Deus. A mulher levantou, levou o seu problema até o homem de Deus, apresentou tudo que ela tinha, e agora então o profeta dá uma instrução para ela. Vai para sua casa, pede para todos os seus vizinhos vasilhas, muitas vasilhas, chega na tua casa, tranca a porta, e lá dentro com seus filhos você vai ver o negócio acontecer. Ela ouviu atentamente as instruções que foram dadas para ela, e isso é evidenciado pela obediência dela. Então ela ouviu atentamente. O problema é que muitas vezes a gente quer resolver a nossa vida, a gente chega para Deus e fala, Deus, eu estou com tanto problema, Deus, nossa, minha vida precisa fazer isso e aquilo. Só que a gente não para ouvir o que Deus tem que falar para a gente. Deus está dando a resposta do nosso problema, mas a gente está já procurando em outro lugar. Nós não somos sensíveis ao falar de Deus na nossa vida. Então, tudo bem, o profeta dá a direção para ela, e ela obedece. E esse é um grande problema, porque já é difícil a gente parar para ouvir, mais difícil ainda é a gente obedecer. Mais difícil ainda é a gente ouvir a voz de Deus e falar, não, tudo bem Deus, o que você está me pedindo é difícil. Talvez eu tenha vergonha de chegar para meus vizinhos e pedir uma botija. Talvez eu tenha vergonha de chegar para todo mundo e falar, minha situação está difícil, então me empresta aí. Talvez, vai que eu chego na casa do meu vizinho e peço lá uma vasilha e falo, para que se não tem nada em casa? Que vergonha que eu vou ter? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Então,
a gente não quer obedecer muitas vezes, e aí a gente deixa o milagre passar, deixa a nossa vida continuar no fracasso, porque nós não queremos obedecer à voz de Deus. Mas ela não, ela pegou todas as vasilhas, por mais constrangedor que fosse, fechou a porta, porque nenhuma distração lá fora ia ser suficiente para tirá-la da vontade de Deus. Então ela fecha a porta e começa a ver o milagre acontecer. Então ela derrama azeite, o azeite não para e ela vai enchendo. E o milagre vai acontecendo. Mas sabe por que muitos de nós não conseguimos ver a tragédia da nossa vida virar vitória? Porque Deus dá a resposta para a gente, Deus fala aquilo que a gente precisa fazer, mas a gente fala, é sacrifício demais, Deus. Tudo bem, minha vida está ruim, mas o que o Senhor está pedindo é sacrifício demais. Como se Deus não entendesse o que é sacrifício, né? Como se Deus não entendesse o que é dar tudo que Ele tinha, para que eu e você pudéssemos ser livres. Deus sabe o que é sacrifício, mas a gente olha para Deus com a maior arrogância e fala, Deus, é sacrifício demais que o Senhor está me pedindo. Deus, não precisa mexer nessa área da minha vida, né? Até aqui tá bom, Deus, o resto deixa comigo que eu resolvo. Deixa que eu obedeça só até aqui, o resto, Deus, a gente não precisa ser religioso também, né, Deus? Tá maluco toda semana na igreja, Deus? Deus, eu não quero ser fanático. Deus, muito difícil que o Senhor está me pedindo. Muito sacrifício para mim. Compromisso eu já tenho, Deus, eu vou toda semana na igreja. Uma vez por semana eu estou lá. Você vai falar mais ainda, Deus? Sai, para. E nós não obedecemos à vontade de Deus. Nossa, Deus, para salvar o meu casamento eu preciso mudar meu caráter, sério? Não. Deixa que meu marido muda. Deixa que a minha esposa muda. Eu não preciso. Deus, para repreender o devorador eu tenho que dizimar. Eu nem tenho muita coisa. O devorador vai ficar com fome e já me larga. Dizimar, para. Tem que ser fiel, sério, Deus. E aí Deus está aí, dando a resposta para você, dando um milagre para você, e não, tem que obedecer, deixa quieto. Após a mulher obedecer fielmente aquilo que Eliseu instruiu ela a fazer, o azeite se multiplicou. E logo depois ela correu para ele de novo, para mostrar o quanto ela era obediente. Falou, Eliseu, deu certo, multiplicou, e agora? O que eu faço? Aí Eliseu fala, vai lá, vende tudo, paga tuas dívidas, e o que sobrar, por que sobrou, ainda você pode se sustentar por mais um tempo. Então aquela mulher obedeceu, e o milagre foi suficiente para pagar suas dívidas, e ainda sobrou para o sustento da sua família. Você quer sair da tragédia para a vitória? É preciso que você obedeça fielmente à voz de Deus. O pastor Eliezer, alguns dias atrás aqui, falou sobre o sacrifício de Saul, obedecendo parcialmente só à vontade de Deus. Obedeça inteiramente aquilo que Deus quer da sua vida. Ouça a voz de Deus e obedeça em nome de Jesus. Para a gente concluir, para transformar a nossa tragédia em vitória, nós precisamos tomar algumas atitudes, nós precisamos agir, mas nós precisamos agir corretamente, buscando a Deus, entregando tudo o que nós temos e obedecendo aquilo que Deus nos fala para fazer. Que essa palavra entre no seu coração e que você possa, de fato, ver a sua vida, independente da situação que você esteja, se transformando em vitórias, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um momento, nós estaremos orando. Paizinho querido, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos aquilo que o Senhor deseja nos falar, e que em nome de Jesus, Pai, nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor deseja ministrar em nossos corações, que venha de encontro, Pai, e que nós possamos ser sensíveis à Tua voz e obedientes à Tua vontade, Pai. Transforma nossas vidas, transforma o nosso caráter, e que possamos dar frutos daquilo que temos aprendido de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você foi tocado por essa mensagem, curta esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assim você pode ter acesso a outras mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter acesso a todas as nossas novidades, baixe o nosso aplicativo no seu celular gratuitamente. É só você ir no Play Store, digitar IBI Cascavel. Lá você baixa o nosso aplicativo e faz parte dessa família. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Grande abraço.